Fala pessoal, tudo bom? Bom, nesta aula a gente vai falar um pouco sobre cálculo de sub-redes. E calma, não se assusta, vai ser tranquilo. Bom, a gente já entendeu o que são redes, né? Conexão entre dois ou mais dispositivos, pré-definida através do modelo OSI. Essa conexão acontece ali com hardwares como switches, roteadores, NICs, entre outros. Segue uma estrutura de cabeamento com fibras, cabos, entre outros. E a gente viu que o grande percussor dessa comunicação é o endereço IP, né? Nossa Internet Protocol, que é responsável ali por fazer a comunicação entre um roteador com o outro. Legal. Lembra que a gente já entendeu que o IPv4 tinha uma limitação ali? Tinha até mais ou menos 4 bilhões de dispositivos, só que acabou isso, a gente precisou começar a utilizar o NAT. E nisso a gente começou também a criar um conceito de subnets. O que é uma subnet? Pensa numa pizza. Você tem uma rede ali. Então você tem uma rede que vai permitir tantos dispositivos. Legal. Só que você quer usar esses dispositivos, quer segmentar ela em cenários específicos. Então pensa, na sua empresa você tem 4 departamentos. Departamento de RH, departamento de TI, departamento de marketing e departamento comercial. Todos vão utilizar a infraestrutura da sua rede. Só que pensa comigo, não é muito interessante o departamento de marketing acessar diretamente uma planilha do RH. É um pouco perigoso isso, né? A gente tem que manter essa integridade da informação. Da mesma forma como talvez não seja interessante alguém do comercial acessar os dados dos servidores do TI. Pode ocorrer uma grande exposição. Então, qual que é a ideia? A gente pegar uma rede como um todo, a nossa rede interna principal, e quebrar ela em pedaços, em subnets ou subredes, como você preferir chamar. Bacana. Como que vai acontecer essa quebra, Daniel? Bom, eu vou ter uma subnet, uma subrede para o departamento de marketing, uma subrede para o departamento de TI, uma para o comercial e uma para o RH. Cada uma delas vai ter o seu próprio range de IP ali e vai ter a sua comunicação interna. Elas vão conseguir se comunicar uma com a outra se eu estabelecer uma rota. Se eu não estabelecer uma rota entre elas, elas não vão conseguir se comunicar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro esse entendimento com vocês. Essa utilização de subnet é muito clara e muito útil também quando a gente fala sobre o conceito de QoS, Quality of Service. Pensa que o departamento de TI processa muitos dados, tem que fazer relatórios, extração, processamento de arquivos, ele precisa de muita rede, de muita largura de banda ali. Só que o departamento do RH, por exemplo, vai fazer mais uma planilha no Excel e atualizar no servidor. Não vai precisar de tanta rede, de tanta potência assim. Então, o QoS, o Quality of Service, é uma característica que permite o quê? Priorizar que a rede tal, a rede do TI, tenha maiores recursos da minha rede do que o departamento de RH, por exemplo. Então, meu TI vai ter mais velocidade, vai ter mais requisitos para conseguir ter mais performance, enquanto o RH vai ficar com uma velocidade menor, mas que ainda atenda a sua necessidade. Tá bom? Então, a ideia da subnet é segmentar uma rede grande em redes menores, permitir a conexão entre elas e também permitir esse QoS. Então, a gente conseguir ter essa velocidade entre uma rede e outra. Tá bom? Vamos entender um pouco na prática como funcionam os cálculos? Vem comigo. Bom, cálculo de subrede, classes de endereço IP. Antes da gente fazer o cálculo exatamente, a gente precisa entender um pouco sobre classes. O que é uma classe? As nossas redes, os nossos IPs, eles são segmentados em aproximadamente 5 classes hoje, né? Classe A, B, C, D e E. Bom, a segmentação da classe, a ideia é fazer o quê? Olha, a classe A, ela vai ter um nicho específico, a classe B um outro nicho, a classe C um outro nicho. Esse nicho vai ser mais a utilização, né? A quantidade de dispositivos que a gente vai conseguir ter na nossa rede. Então, por exemplo, na classe A, que a gente vai ter o primeiro octeto ali como 127, de 1 até 127, lembra que a gente falou sobre endereço IPv4 lá? A gente tinha 4 octetos, e aqui na classe A, sempre que uma classe for do tipo A, vai começar com 1 e vai até 127. Então, tudo que tiver entre esse intervalo vai ser classes do tipo A. Classes do tipo A vai ter esse tipo de máscara. E calma que a gente vai falar um pouco de máscara mais pra frente, não se preocupa. E dentro desse tipo eu consigo ter aqui 126 redes. 126 redes eu consigo ter mais ou menos aqui
essa quantidade de endereços por rede, uma quantidade muito grande que a gente consegue fazer a alocação de recursos. Se a gente for falar de uma quantidade de uma classe B, que já vai do endereço 128 até o endereço 191, a gente já tem aqui os dois primeiros octetos. Então, octeto 1, octeto 2, a máscara 255 até 255, com esse número de redes e com esse número de endereços por rede. A gente já percebe que tem uma diminuição ali na quantidade de endereços disponíveis. Quando a gente chega na classe C, 192 até 223, que já pega os 3 octetos, com uma máscara de 255, 255, 255, a gente diminui ainda mais, a gente aumenta a nossa quantidade de redes, né? E a gente diminui a nossa quantidade de endereços por rede. Então, o que acontece? A gente pode ver que conforme vamos aumentando de A para C, a gente aumenta a quantidade de redes. Então, é possível ter mais redes mais sub-redes, né, mais subnets na nossa classe. E vamos tendo menos endereços de rede realmente disponível. Beleza? A classe D e a classe E não é muito utilizada pelo usuário final. Ela é mais utilizada por testes, por departamentos governamentais e em cenários mais específicos. Tá? Então vamos focar na classe A, classe B e classe C. Legal, a gente entendeu a classe, já consegue identificar quando um IP é de uma determinada classe. Agora vamos começar a fazer os cálculos em si. Bom, a gente viu aqui o nosso endereço 192.168.10.1, que é um endereço muito comum de a gente utilizar na nossa rede local. Lembra que eu falei que o endereço IP ele está na forma decimal aqui, só que no final sempre vai ser binário, 0 ou 1? Então, 192.168.10.1 é equivalente a esse endereço binário aqui. É a mesma coisa. Daniel, como é que você chegou nesse raciocínio? Como é que você consegue fazer esse cálculo? Seguinte, esse endereço é um endereço decimal. Só que a gente trabalha com endereço binário. Então, a gente vai utilizar a base 2. Utilizando a base 2, a gente vai fazer aqui a exponenciação do 0 até o 7, que daria 8. Então, a gente teria aqui os nossos 8 bits aqui, né? Como é que funciona, então? Se eu levar 2 a 0, eu vou ter 1. 2 a 1 eu vou ter 2, 2 a 2 eu vou ter 4, e assim sucessivamente até chegar a 2 a 7, que eu vou ter 128. A ideia aqui é a seguinte: pegar o nosso endereço IP e começar a dividir cada octeto desse pelos resultados da nossa base, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, 192. 192, eu consigo dividir por 128? Consigo. Então, eu consigo dividir por 128, eu vou colocar como 1. Então, dividir, eu coloco como 1. Dividir como 128 e ainda teve sobra. Quanto que sobrou? 64. 64 eu consigo dividir por 64? Consigo. Coloco mais um aqui, beleza. Sobrou alguma coisa? Não. Ficou 0. 0 eu consigo dividir por alguma coisa? Não. Então eu coloco 0, 0, 0, 0, 0. E assim sucessivamente. Então essa é a ideia. Pegar o nosso endereço, montar a tabelinha aqui e fazer a divisão pelos nossos resultados da nossa base. Assim a gente vai conseguir fazer essa conversão do número decimal para o número binário. Tá bom, pessoal? A gente entendeu aqui como a gente conseguiria fazer a transformação desse cálculo do número decimal para o número binário, né? A gente conseguiu fazer essa conversão aqui e ter esse resultado final. Agora é de suma importância que a gente comece a entender o que é a máscara de rede. Bom, quando a gente fala sobre máscara de rede, é importante a gente entender o seguinte: a gente tem um endereço IP, esse endereço tem duas funções. Se é o meu endereço de rede, ou seja, se eu quero chegar até você, eu preciso do seu endereço. Então, esse vai ser meu endereço IP. E além de ser um endereço, esse IP vai determinar o quê? Qual parte do meu IP é a parte de endereço, uma parte de identificação, e qual parte desse IP é uma parte que vai determinar quantos hosts, quantas máquinas eu vou conseguir alocar nessa rede. Tá bom? Isso é de extrema importância. Vamos fazer mais um cálculo para entender um pouquinho mais de subnet e mascaramento? Vem comigo. Bom, a gente tem agora esse novo exemplo aqui, né? 192.168.10.0/24. Se a gente voltar no slide anterior, a gente não tinha esse /24. O que é esse /24 aí, Daniel? Bom, /24 é a conotação que a gente utiliza para falar da nossa máscara. Então, a gente quer dizer que a gente vai ter uma rede, 192.168.10
0/24. O que quer dizer isso? Se a gente pegar os nossos números aqui, né, nossos decimais, e converter na nossa tabelinha, a gente vai ter esse número binário aqui. Recomendo que você faça isso para comprovar. Legal. Então a gente tem aqui, ó, 1100 e assim por diante. Esse /24 determina que os 24 primeiros bits, ou seja, o primeiro octeto, o segundo octeto e o terceiro octeto, eles vão ser o meu endereço de rede. Então, 192.168.10 nunca vai variar. 192.168.10 sempre vai ser o seu endereço de rede, vai ser um endereço fixo ali. Beleza? E quando a gente fala sobre o 0, que seria o nosso último octeto livre, esse sim, esse octeto vai variar. A ideia desse octeto é fazer a variação de quantos IPs estão disponíveis e quanto não estão. Tá? Então a gente vai ter a nossa rede lá, 192.168.10, 2, 192.168.10, 3, 192.168.10, 100 e assim por diante. O principal, os primeiros bits da máscara que foram determinados pela máscara não vai mudar, vai ser sempre fixo. E o que vai mudar vai ser sempre o endereço variável que não foi coberto pela máscara, tá bom? Volta comigo na tela. No final a gente teve isso aqui. 3 primeiros octetos de máscara e um octeto de hosts, para a gente alocar nos nossos hosts, né? Bacana. O que a gente precisa entender aqui agora? A gente tem uma fórmula para gerar quantos hosts a gente vai conseguir colocar nessa rede. E a fórmula é o seguinte, 2 elevado a b menos 2. O b, no nosso caso, vão ser os bits que não estão cobertos pelo mascaramento. Então, eu tenho os 24 primeiros cobertos e os 8 restantes não estão cobertos. Então, a nossa fórmula vai ser o seguinte, 2 elevado a 8 menos 2 vai ser igual a 254. Logo, eu consigo alocar 254 hosts nessa rede. Beleza? Eu imagino que vocês devam estar perguntando, Daniel, eu entendi 2 elevado a 8, porque faz sentido ali elevar aos bits, mas por que menos 2? Bom, pensa comigo. Na minha rede, eu vou ter o meu endereço, vou ter 2 endereços ali principais. Meu endereço de gateway, que é o meu endereço do meu roteador geralmente, que vai ser o serviço responsável por tirar a informação da minha rede interna e levar para a minha rede externa. Então, um endereço vai ser o endereço do gateway. E geralmente, esse endereço é geralmente o primeiro endereço da rede. Então, no nosso caso aqui, numa rede 192.168.10.0, 192.168.10.1 seria o nosso endereço de gateway. É uma convenção, tá? Não é uma regra cravada na pedra, mas é uma convenção utilizar assim. E o nosso outro endereço que a gente utilizou no menos 2 seria o nosso endereço de broadcast, que geralmente por convenção também é o último. E quando eu falo broadcast, é um endereço que eu falo para mandar uma mensagem para todos os dispositivos da rede ao mesmo tempo. Tá? Então, pensa que você precisa mandar algum pacote para todo mundo ao mesmo tempo, você manda para esse endereço de broadcast e ele dispara para todos os endpoints que estão plugados na rede. Tá bom? Entendeu, máscara? Tranquilo, né? Fica um pouco complexo assim, só que agora a gente ficou mais claro com o nosso entendimento. Beleza? Bom, agora a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o subnet. A gente viu como ela funciona, o departamento de TI, departamento de marketing, entendeu agora a utilização de máscaras para poder quebrar a nossa subnet, né? Agora vamos ver comigo aqui um site muito legal que pode ajudar a gente na definição das nossas subnets. Bom, vem comigo aqui, ó. Bom, pessoal, aqui a gente tem um site 24/7. Ele é bem legal porque ele vai ajudar a gente a fazer os cálculos de subrede e vai ser bem mais fácil, né? Nem sempre a gente vai ter tempo para fazer bit a bit. Bom, vem comigo. Bloqueio de endereço de rede é o nosso endereço de fato da rede. Então a gente vai ser 192.168.10.0/24, simbolizando 24 bits. Que a gente coloca, ele já pega automaticamente, né, o /24, e aqui a gente tem a segmentação do /24, né, e aqui a gente fala quantos hosts a gente vai querer, né? A gente tem 2 opções, ou falar por quantos hosts a gente vai querer, desde 1 até 256, ou então falar quantas subnets a gente vai querer, tá? Então, no nosso caso, a gente tinha lá, o quê? A gente tinha 4 departamentos, TI, Marketing, Comercial e RH. Então, vamos dividir essa rede principal em 4, beleza? Vem comigo. Bom, eu vou colocar aqui, ó, número de subnets, 4. E aqui, ó, eu vou ter 64 hosts em cada subnet. A primeira começando
192.168.10.0 até 192.168.10.62. O nosso endereço de broadcast vai ser o endereço 63 e o nosso endereço de gateway provavelmente vai ser o endereço 192.168.10.1, tá bom? Assim vai ser a segunda subnet, a terceira e a quarta. E você pode perceber, o endereço principal não mudou. Por quê? Porque é o endereço de máscara. Então, 192.168.10 vai ser o mesmo para as 4 subnets. Só vai mudar o quê? O nosso quarto octeto, que vai ser o endereço do host. Beleza? Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês numa próxima oportunidade aí. E até mais.